Hoje eu vou apresentar para vocês essa espécie de samambaia que é a estrela cadente. Então, a estrela cadente, essa samambaia, ela é toda rendada. Essa aqui é uma muda, tá vendo? Que eu plantei, já tá passando da hora de desenvasar ela para outra embalagem maior, tá vendo? Essa espécie, ela é de porte grande, ela fica muito grande, toda de babado, tá vendo? E hoje, além de eu apresentar essa espécie, eu vou explicar como que eu vou plantar e vou mostrar para vocês como eu faço para adubar e como eu faço o substrato também para eu estar plantando essa belezura de samambaia que é a estrela cadente. Então, a estrela cadente, todas as folhas dela é bordada, desde o início, assim, tá vendo? Até o final, ela é toda bordada. Essa aqui é uma muda nova, mas já tá bem definido. E ela também gosta de dar muito esporos, sabe? Essa aqui ainda não tem aquela quantidade de esporos, mas ela é bem rica em esporos, viu? Que é essas manchinhas escuras marrons aqui atrás. E a forma de propagação da estrela cadente é através de esporo, que é um processo mais demorado, mais lento, que se a gente fizer através do pó de xaxim, colocar o esporo, depois que a folha envelhece, a gente consegue êxito na propagação dela através do esporo. E também através da divisão de torceira, que é um processo mais rápido e mais fácil de propagar a espécie, né? Então, essa é a estrela cadente. É uma samambaia muito bonita, tá vendo? E ela não é uma samambaia muito exigente. Então, ela só não gosta de ficar muito empoçado água para ela. Mas se você manter o substrato úmido, com matéria orgânica, fazer adubação, manter em lugar arejado, né? Porque a samambaia, se ela ficar no lugar arejado, evita também a propagação de pragas, né? Porque o vento vai ventilar entre as folhas e vai evitar pragas. E também colocar o adubo adequado, aguar na hora certa, né? Cortar as folhas velhas, fazer a limpeza e sempre estar cuidando, você não vai ter problema com ela, vai ser fácil o cultivo, tá vendo? É uma folha bastante bonita e ela, assim, não é uma folha assim, muito delicada, não. Ela é mais puxada para uma folha rústica. Então, essa é a estrela cadente, tá vendo? Muito bonita. E quando ela fica bastante entorcerada, a gente tem que tirar as torceiras para ela desenvolver, porque se a planta fica muito entorcerada e a gente não retira, ela acaba definhando e morrendo. É o caso das mudas que eu vou replantar hoje aqui, de uma torceira mais velha. Eu vou mostrar agora o substrato que eu faço e para replantar. Essa aqui, ó, já é uma torceira que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu retirei da planta mãe, né? Essa aqui já é uma, essa aqui é outra e essa aqui é outra, tá vendo? As folhas dela, tá vendo? Já é mais velha, tá vendo? Então, eu resolvi retirar. Ela tá vendo que ela tá bem grande e com as folhas um pouco amarelas, porque são folhas velhas. Mas eu não vou retirar, porque essa folha vai permanecer com ela. À medida que for nascendo os brotinhos novos, ela vai se recompondo. E aí, essas folhas velhas a gente vai cortando, né? Gente, época boa de fazer o replantio é lua nova. Mas se você não segue lua, o ideal é quando o clima tá mais fresco, né? Porque ela vai pegar com mais facilidade. Então, essa aqui eu vou plantar ela num pote até pequeno, não muito grande. Ela é uma muda grande, mas ela tem poucas folhas. Então, eu vou plantar ela num pote menor. Quando ela estiver bem pega, eu passo para uma cuia maior, uma vasilha que vai ser adequada, para evitar afogamento, morrer, né?
Então, eu vou usar essa vasilha aqui, ó, por exemplo. É uma vasilha que eu vou reutilizar, que vem alimentos. Eu já cortei aqui, que é para evitar afogamento, tá vendo? A água vai vazar aqui, eu já fiz 3 piques aqui. E vou reutilizar essa vasilha que vem com alimentos para evitar que vai pro lixo. Então, eu vou explicar agora o substrato que eu vou preparar para ela, que é de serrapilheira, carvão triturado, perlita, esterco de boi. Então, aqui eu já vou colocar essa aqui é a serrapilheira, que já tá em decomposição. Inclusive, eu já até misturei um pouco de carvão aqui. Você vê que ainda tem folhas, alguns, tá vendo? Pó de palmeiras, tudo misturado. Já joguei uns carvão aqui, tá vendo? Já joguei uns carvão aqui no meio. Então, essa é a serrapilheira já decomposta, tá vendo? É uma beleza. Vendo? E aqui eu vou misturar mais alguma coisa, tá vendo? Aqui tem umas ingredientes, né, a mais aqui, que é o carvão que eu coloco. Eu também vou colocar um pouquinho de esterco. Esse esterco aqui é um esterco curtido. Não corre risco do esterco fermentar e cozinhar a planta, porque é um esterco que já tá curtido aqui, ó, tá vendo? Ele tá sequinho, curtido. Então, isso aqui é para nutrir as raízes, tá vendo? Então, eu vou colocar um pouquinho, tá vendo? A gente coloca de acordo com a quantidade que a gente vai usar. Como é uma vasilha pequena, não precisa ficar colocando demais, tá vendo? Então, é essa quantidade aqui que eu vou usar. E vou usar também, eu gosto de usar também a perlita e carvão e casca de arroz, porque isso aqui vai ajudar no vigor da planta. Que é o carvão, vou colocar mais um pouquinho de carvão triturado, tá vendo? Esse é o carvão triturado. E essas bolinhas brancas aqui é a perlita. O carvão, ele tem 2 motivos de colocar. Um que ele vai ajudar não empoçar a água, que ele vai ajudar a ficar bastante aerado o substrato, e ele também vai ajudar a nutrir a planta. E ele também evita que a planta dá pragas nas raízes. Então, ele evitar também bichos nas raízes. Então, ele tem um processo muito importante também, tá vendo? E a perlita evitar o processo de afogamento da planta também, tá vendo? E ajuda a ficar aerado o substrato no meio da vasilha, na parte de baixo, que é onde que a gente não vê tão claramente, né? Então, eu gosto de colocar essa misturinha. E a casca de arroz carbonizado também. Então, me ajuda a ficar bastante poroso, o substrato fica bom, não vai ficar aquela lama dentro da vasilha, né? Ele vai ficar bastante aerado e vai ajudar a levar os nutrientes para a planta, tá vendo? Eu gosto de colocar bastante carvão e a perlita. Então, vai ter o suficiente. Outra coisa que eu gosto de colocar, esse aqui é um mix, viu, gente? Esse mix aqui eu gosto muito, porque ele tem a perlita, ele tem o carvão e tem a casca de arroz carbonizada. Então, ele é muito bom e é usado também para outras plantas. Gosto de colocar também isso aqui, ó. Isso aqui é a vermiculita. A vermiculita vai manter a umidade do substrato sem ter necessidade de ficar aguando todo dia. Ainda mais com esse calor, ajuda muito. Não vai empoçar, mas vai manter úmido, né? Que é a vermiculita, tá vendo? A vermiculita tem um processo muito importante também, que ele vai manter o substrato úmido, sem secar. Mas também não vai empoçar por causa dos outros ingredientes que eu coloquei, que além de nutrir, vai evitar praga e ficar aerado o substrato. Bem, esse é o processo que eu faço com o substrato, para que ele fica soltinho, bom, né? Então, o que eu faço? Aqui, apesar que ele vai ficar bem aerado,
Eu costumo colocar um pouquinho nessa vasilha de brita. Você pode colocar outra coisa também. Pode colocar outra coisa. Eu coloco brita que é mais fácil e baratinho, né? E é uma coisa que dura muito. Não vai ficar fresco. Se a aguinha ficar aqui, tá vendo? Então, ele vai me ajudar. Então, eu coloco esse pouquinho aqui. Venho aqui, jogo um pouco pra preencher aqui, né? E pego essas mudinhas que eu vou aproveitar aqui. Eu poderia fazer três potes de muda, mas eu não vou colocar 3, porque eu tenho que diminuir por causa do meu espaço. Então, eu vou colocar agora, tampar, né? Sem tampar, ter o cuidado para não tampar onde que vai soltar os brotinhos. E eu coloquei todas desse lado aqui. Não tô preocupando de colocar por esse lado, porque ela vai ficar no lugar mais virado. Então, ela vai ficar mais aqui e eu vou colocar ela no espaço que não pode ter folha desse lado, pra ela pegar aqui. Depois que ela pegar e tiver bonitinha, aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar ela com uma vasilha grande, né? Agora, o que que eu vou fazer aqui pra ajudar mais essa planta a ser revigorada, né? Que é uma muda já bem grandinha. Eu vou colocar 2 coisas pra ajudar também. Eu vou colocar aqui no cantinho um pouquinho de torta de mamona, que eu também podia misturar no substrato. Aí é opcional, você pode misturar no substrato ou colocar aqui de lado. Eu coloquei a torta de mamona, que é essa aqui, tá vendo? Que ela é natural. E também vou colocar a farinha de osso. Tá vendo? Um pouquinho de farinha de osso, ó. Tá vendo? Aí eu coloco aqui num cantinho. Não tem segredo, gente. Colocou, tampou e deixa aqui. Agora, depois que eu fiz tudo isso, né, eu vou colocar água abundantemente para que ela acomode todo o substrato na raiz para ela começar a sair brotos novos. Primeiro as raízes saem muito bem. Depois que começa a sair as raízes, os brotinhos começam a aparecer também. Então, água abundantemente e colocar ela num lugar fresco, aonde ela tá acostumada a ficar, para que ela possa desenvolver, né? E como você vê, aqui ó, tá vendo? Saiu água embaixo. Isso é um bom sinal que o substrato tá bem airado e não vai acumular água aqui para apodrecer as raízes. Então, é isso. O modo de cultivar que eu faço é esse. Apresentei para vocês a estrela cadente, que é essa aqui, né? Olha como ela tá bonita, tá linda, né? É a estrela cadente. O substrato, o modo de plantar e o que eu coloco também para fortificar essa estrela cadente. Agora, aguardada aqui um mês, 2 meses, 3 meses, ela começa a estar bem desenvolvida, soltando broto, primeiro as raízes, depois os brotos. Então é isso, espero ajudar vocês, fiz com bastante carinho, espero que ajude vocês a cuidar também da estrela cadente e apresentar para vocês a estrela cadente para quem ainda não conhecia. Um grande abraço, fiz com bastante carinho para vocês. Tchau, até o próximo vídeo.